Notícia que acaba de chegar a respeito deste conflito envolvendo Israel e o Irã. Segundo a agência estatal iraniana Tasnim, ataques de Israel mataram o chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã. Mohammad Kazemi e seu vice morreram em decorrência de ataques de Israel em Teherã neste domingo, é o que anuncia a agência estatal iraniana. Professor Manuel Furriela. Aliás, neste momento a gente está vendo imagens ao vivo de Haifa. Para você que nos acompanha por imagens, está vendo justamente aí o céu de Haifa nesse momento, muitas luzes, há ali um prédio que aparentemente atingido, sirenes tocando e carros de serviços de emergência, imagens ao vivo diretamente de Haifa, quando aqui no Brasil 17 horas 13 minutos, lá em Israel neste momento 11 horas da noite, 23 horas e 13 minutos, um prédio que teria sido atingido pelos ataques iranianos contra Israel. Professor Furriela, duas notícias aqui, né? Essa em tempo real que a gente vem acompanhando, o ataque iraniano contra Israel segue acontecendo. Há poucas horas atrás tivemos os alarmes tocando, as sirenes tocando, as pessoas se dirigindo aos bunkers e agora a gente vê essas imagens aí de um dos prédios que foram atingidos pelos ataques iranianos. E a notícia que chega diretamente da agência estatal iraniana, a agência Tasnim, que o chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi, e seu vice haveriam sido mortos pelo governo de Israel, pelas forças de Israel, em ataques acontecidos neste domingo em Teherã. Professor Manuel Furriela. Novamente, né, são notícias que mostram qual é a lógica desse conflito nos dois lados. Israel continua com o objetivo de matar as principais lideranças do país. Estão aí novamente, né, o líder do serviço secreto, o seu vice, foram mortos. Foram mapeadas as principais lideranças. Israel sempre fez isso, acompanha essas lideranças para justamente em momentos como esse tomar esse tipo de decisão, entendendo que isso favorece o desmantelamento do inimigo, dificulta o poder de reação, mas principalmente mina um regime que Israel objetiva derrubar, né? Então, isso a gente comentou agora há pouco, justamente falando que os Estados Unidos conseguiram acertadamente mudar a postura iraniana em relação ao Ayatollah, né? Que traria aí uma outra configuração. Uma coisa é matar essas lideranças, outra coisa é atingir um líder religioso ao mesmo tempo. E, por um lado iraniano, os alvos, os prédios civis, eles são objetivo, sim, né, as regiões residenciais. Muitos acham que são ataques de baixa tecnologia. Não, não são. A gente não pode confundir os ataques que vêm a partir do território iraniano, principalmente com mísseis balísticos, daqueles outros projéteis, e às vezes nem eram mísseis, que vinham de origem de inimigos ou de regiões que têm grupos insurgentes, grupos terroristas contra Israel, como é o caso do Hezbollah. São equipamentos de mais baixa tecnologia, dessas outras origens, e muitas vezes voam a esmo, atingindo lá qualquer alvo dentro do território israelense, entendendo que o objetivo é atingir alvos dentro do território, independentemente do que se atinja. Aqui é diferente. O Irã tem, na região, um processo muito bem desenvolvido de tecnologia de mísseis, principalmente balísticos, que faz com que eles saibam, com elevado nível de certeza, quais alvos vão atingir. Não diria que são os mais sofisticados do mundo, até porque Israel tem uma precisão incrível. Mas isso faz com que, pelo menos, os iranianos consigam dirigir proximamente para o alvo que interessa. Então, eles estão efetivamente atacando o centro das grandes cidades, atingindo prédios residenciais para fazer com que o país fique sempre em alerta. É uma estratégia iraniana.
Tá, e para você que nos acompanha por imagens, vê à sua direita exatamente imagens ao vivo, diretamente da cidade de Haifa, onde há pouco o Irã atacou novamente Israel e atingiu este prédio que se mostra ali destruído, várias viaturas em frente a este prédio, viaturas certamente das autoridades israelenses, provavelmente ambulâncias, carros de polícia. As informações que chegam neste momento é que 2 pessoas, ao menos, se feriram neste ataque na cidade de Haifa. Há cerca de 2 horas atrás, a gente teve as sirenes tocando, as pessoas em Israel, em todo o país, se dirigindo aos bunkers, aos locais de maior segurança, aos quartos antibomba que existem tanto nas casas, nos apartamentos mais novos, quanto em prédios ou em outras instalações, algumas até instalações públicas de proteção do povo israelense. Agora são 17 horas, 17 minutos, horário de Brasília, 23 horas e 17 minutos lá em Israel. Você vê ali até uma lanterna, uma luz iluminando aquele prédio, certamente as luzes das autoridades israelenses que prestam os primeiros atendimentos ali ao povo de Israel, que se impacta por este ataque iraniano. Já havia sido anunciado, o Irã promete retaliação, assim como o Israel também promete intensificar as operações. Israel tem prometido uma atuação sem precedentes neste conflito com o Irã, e a gente vai acompanhando minuto a minuto todas as informações que chegam. A gente discutia exatamente sobre o plano que haveria de Israel de exterminar Ali Khamenei, segundo a agência Reuters, que teria sido demovido o governo israelense por intervenção de Donald Trump, que intermediou ali a desistência deste plano. Eu quero receber aqui na nossa cobertura da Jovem Pan, cobertura especial neste domingo do conflito entre Israel e o Irã, o comandante Robinson Farinazzo, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan, nos ajudando a entender todo o contexto deste conflito. O comandante Robinson Farinazzo é um especialista em questões de guerra, tem inclusive um canal especializado, muito conhecido, o canal A Arte da Guerra. Comandante Farinazzo, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. E eu já começo te perguntando sobre essa notícia que chega há pouco aqui na redação. Segundo a agência estatal iraniana, teria havido a morte do chefe do serviço de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã nos ataques de Israel em Teherã neste domingo. O que isso pode significar para uma escalada do conflito? Robinson Farinazzo. Boa tarde, Coba. Prazer estar contigo de novo. Um grande abraço aqui aos ouvintes da PAN nesse domingo. Bom, Coba, o que acontece é o seguinte: desde sexta-feira, Israel tem conduzido uma campanha, de eliminação de lideranças militares e técnicos científicos do programa nuclear do Irã. Então, essa é mais uma. Eu acredito que talvez até o fim das hostilidades eles tentem matar o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, mas é o modus operandi, né? Eu não sei, é difícil saber se essa supressão de liderança, que é uma técnica israelense e americana também, se ela vai produzir resultados no longo prazo. Ela tem, assim, eles têm conduzido ela de forma brilhante, mas a gente não sabe quais serão os resultados, né? Porque um líder sempre é substituído por outro, né? Inclusive isso, o comandante Farinazzo, poderia ter incentivado Donald Trump a intervir para demover os líderes israelenses da ideia. Você acredita nisso, que o Donald Trump teria apostado na previsibilidade, nas pessoas que ele já sabe que estão à frente das decisões iranianas, o líder supremo iraniano, né, o Ali Khamenei, para que a intenção de exterminá-lo fosse cancelada ou suspensa por hora, neste momento, pelas forças de Israel? Coba, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que o Donald Trump ele virou passageiro desse ônibus da guerra. As decisões dele não estão sendo ouvidas, até porque ele perdeu muito da credibilidade, porque eles estavam negociando com o Irã e aí houve o ataque de Israel. Se por Israel acreditar que as negociações seriam frutíferas ou não. Mas o Donald Trump, a gente tem notado o seguinte: ele não está conseguindo manobrar a guerra na Ucrânia, tá? Ele está sendo o tempo todo ludibriado tanto pelos russos quanto pelo serviço de inteligência e o Pentágono
Pentágono americano, e eu não tenho razões para acreditar que na situação de Israel as coisas não sejam da mesma forma. Ele não vai ter. O que o Trump pode decidir, isso seria efetivamente desequilibrador do jogo. É se os Estados Unidos vão entrar ou não na guerra, né? Parece que ele está sendo muito pressionado nesse sentido, é uma decisão que cabe a ele, mas eu não acredito que ele vá conseguir impedir os israelenses de executar ou não o Ali Khamenei. Até porque eu acho que o Khamenei é alvo. Muito bem. A gente tem imagens aqui. Felipe, eu vou pedir para você colocar aquelas imagens que foram divulgadas há pouco pelo Exército de Israel. Eu quero explorar essas imagens com o comandante Farinazo, que é especialista em guerra, porque, comandante Farinazo, imagens divulgadas há pouco pelas Forças de Defesa de Israel mostram justamente os ataques realizados pela Força Aérea Israelense. Essas imagens que estão na tela agora, divulgados há pouco tempo pelas Forças de Defesa de Israel. E esses ataques teriam acontecido contra alvos estratégicos no coração da capital iraniana, em Teherã. Segundo o comunicado oficial disparado pelas Forças de Defesa de Israel, os bombardeios atingiram, inclusive, lançadores de mísseis terra-ar, radares de detecção e instalações de produção de mísseis de médio e longo alcance. E essa imagem foi divulgada para o mundo todo pelas próprias Forças de Defesa de Israel. Como é que você vê essa divulgação, esta operação de Israel em um ponto estratégico lá em Teherã, comandante Farinazo? Isso é muito relevante? Isso diminui muito o poderio do Irã ou ainda não? Isso não teria essa relevância toda? Eu quero a sua análise como especialista. Numa condição, sim. O que Israel está querendo fazer é o SIAD, né? Suppression of Enemy Air Defenses. É a supressão das defesas aéreas do inimigo. Isso eles estão sendo efetivos. Eu acredito que eles vão destruir radares, sites de mísseis antiaéreos, né? Centros de comando, etc. Agora, o problema é se eles vão conseguir impedir que o Irã continue a lançar mísseis. Isso é bastante duvidoso. Você tem uma situação análoga na Ucrânia. Vamos lembrar que a Ucrânia é menor que o Irã. A Rússia tem uma força militar maior que Israel, está dentro da Ucrânia. E mesmo assim a Rússia não consegue impedir que a Ucrânia faça seus lançamentos de armas. É duvidoso que Israel vá conseguir impedir completamente a capacidade ofensiva do Irã contra o seu território. Pode degradar bastante. Eu acredito que consiga isso, pode degradar bastante. Mas é bastante duvidoso se eles vão conseguir suprimir ela completamente. Exigiria um esforço titânico. A gente viu também há pouco, Farinazo, para fechar esse bloco aqui sobre as questões envolvendo justamente ataque e defesa, sistema de defesa, o anúncio de ataques do Irã na empresa chamada Rafael, que seria uma empresa importante para o fornecimento de materiais de autodefesa de Israel, que essa empresa teria sido atingida por ataques iranianos. Então a gente vê praticamente ou aparentemente a mesma estratégia, né, de atacar o que defende, o polo de defesa do outro oponente. Como é que você analisa essa questão também envolvendo a estratégia do Irã de atacar a empresa que fornece equipamentos para o sistema de defesa israelense? O Coba, aí é uma operação lógica do Irã, mas nós temos que lembrar o seguinte, eu não sei até que ponto a Rafael é determinante da estrutura logística de Israel, uma vez que boa parte dos armamentos israelenses vem dos Estados Unidos. Então, mesmo que você destrua a Rafael, Israel conta com uma linha contínua de suprimentos americanos a partir das bases. Nos últimos meses aí, a gente viu aí centenas de aviões americanos descarregando material em Israel. Então, eu não sei se isso seria determinante, mesmo que se destruísse completamente a Rafael. E existem outras empresas, não é só ela, a gente precisa lembrar bem, mas o suporte que os Estados Unidos dá a Israel, eu acho que é a coisa mais importante na estrutura militar logística dos israelenses.